E se as equipes da Fórmula 1 fossem times da NFL? Fala, time, meu nome é Bruno Rosa, estou aqui hoje com a Ana Letícia Ferro, e ela tem uma página da Fórmula 1, ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai fazer essa brincadeira legal aqui hoje. Eu já convido, se você está vendo o vídeo todo aqui com a gente, a já pensar um pouquinho, considerando algumas coisas que a gente já vai falar, né, não, Ana? Isso mesmo, Bruno. Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou a Letícia Ferro, tenho uma página de Fórmula 1, gosto muito de Fórmula 1 e o meu conhecimento sobre futebol americano é bem baixíssimo, então a nossa ideia aqui é fazer uma brincadeira. Então a gente vai tentar mesclar esses dois esportes, que tem muitas semelhanças, se a gente para pra pensar no geralzão também, eles são muito parecidos, e agora a gente vai tentar fazer essa brincadeira mais no detalhe. Isso, então levando em consideração tamanho da marca, popularidade, tradição, títulos dos últimos anos, enfim, a gente vai tentar fazer essa relação, essa brincadeira rapidinho. E se você quiser participar, bota aí nos comentários onde quer que você esteja vendo, se for no YouTube, se for no Instagram dela, se for no meu Instagram, enfim, participe. Vamos embora. Dona Ana, vamos olha só, eu não entendo nada de Fórmula 1, então eu vou começar com a equipe que eu menos conheço. Boa. Que Achei aí, sei lá, interessante. seria menos popular, eu acho. É, vamos ver. Seria Haas? Acho que sim, pra quem tá de fora, porque todas as outras têm algum nome relacionado ao automobilismo, ou tu tem alguma lembrança, algumas que entraram mais recentemente, mas a Haas, ela é americana. Foi bom que tu começou com ela, né? Já puxou a tua sardinha aí. A Haas, ela é recente, é de 2016, ainda não conquistou Tá. nada, bem fraca, tá melhorando, nos últimos 3 anos deu uma melhorada, mas não o suficiente pra tá muito no topo. E esse ano, só um parênteses aí pra todo mundo, a Fórmula 1 tá com um novo regulamento, então isso tá mudando muito a dinâmica, a Mercedes está voltando pro topo, mas todas as equipes ainda estão se ajustando, decidindo o que, é que vai se aproveitar do novo regulamento, então as forças ainda não estão muito definidas em 2026, então eu não posso falar muito de como ela tá esse ano. Tá ruim, mas nos últimos tá assim, essa coisa meio fraca. Então a Haas, eu acho que é o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals também tá lá. Como você falou, tá lá. Tem Competindo, o seus importante é competir, momentos, né? tem seus momentos simpáticos ali. Quando você vê no documentário, é super legal, você vê o carinha lá. Às vezes surpreende, dá uma disputa ali, você pensa, a disputa do primeiro lugar? É, Não, né? talvez seja do nono com o décimo. Então, nunca ameaça realmente ali o título. Enfim, eu acho que a Haas é o Arizona Cardinals. De acordo? Vou concordar. Eu vou concordar. Porque eu acho também essa disputa do meio também é interessante, porque a Haas, ano passado, foi um pouquinho melhor no top 10. Esse ano estamos com 11, mas ano passado deram 10. E ela foi melhorando, mas também não o suficiente para segurar ali uma quinta força. Então acho que estamos de acordo nessa. Então, uma já foi. São quantas equipes na Fórmula 1? 11. 11 equipes, 10. Obviamente, não vamos colocar todos os times da NFL, porque são 11 equipes da Fórmula 1. Então, tá bom. Uma já foi, faltam 10. Quer sugerir alguma e falar a característica? Eu vou na Alpine. A Alpine, que era a Renault até 2021, e só conseguiu 2 títulos com o nome de Renault. A gente na Fórmula 1 tem muito. A gente, assim, eu, Letícia, aqui, tem uma equipe, Aqui, ó. né? Ai, a gente. Tu tem um time também, né? De futebol americano, enfim. A gente na Fórmula 1, às vezes as equipes somem, mas às vezes também é comprada e muda de nome. Então a gente vai ver isso. Tem várias. Tem alguns exemplos aqui hoje, inclusive. A Alpine é um deles, que eles compraram a Renault, ficou com o nome de Alpine. E só foi grande quando teve o bicampeonato lá do Fernando Alonso, no início dos anos 2000. E hoje em dia é muito fraca. Tá com uma dupla de pilotos. Aí, se a gente já vou falando ali um pouco de detalhes, né? Tá com uma dupla de pilotos que é difícil, que é o Pierre Gasly, que é francês, e o Franco Colapinto, que é argentino. São dois que não são mais casqueiros do que de fato de entregar resultado. Então temos essas características, mas é uma equipe, se a gente for considerar a Renault, tá há muito tempo na Fórmula 1. Pini. Na NFL seria o Cleveland Browns. Cleveland Browns tem uma história por trás. Já teve seus momentos relevantes, igual quando a Alpine quando era a Renault.
Mas de um tempo para cá não é tão relevante assim, vive uma instabilidade, troca de comando, projetos que não dão certo. É, vira e mexe tem um potencial, mas não vira realidade, não vira constância. Então eu acho que a Alpine seria um bom Cleveland Browns, por essas características. Tu falou de liderança, a Alpine recentemente está com um novo consultor, que é o Flávio Briatore. Não sei se tu vai conhecer esse nome, mas tu sabe lá do Nelsinho Piquet, quando deu o rolê que ele bateu de propósito em Aham, Singapura. Quem mandou foi o Flávio Briatore. E o Briatore voltou para a Fórmula 1 agora como consultor da Alpine. Inclusive, tem babado. muito troca-troca de piloto por conta dele. Teve um cara que ia começar e aí ele, sei lá, foi mal em 3 corridas, aí ele foi demitido, aí entrou o argentino. Aí fica nessa instabilidade que os pilotos não têm muita segurança no contrato deles. Então, não sei, talvez se tenha O uma outra Cleveland alternativa. Browns, ninguém sabe direito quem é o quarterback titular. Ano passado foram 3 Legal. quarterbacks que passaram pela posição. Então, ó, instabilidade, aí, ó, juntinho de mãos dadas Alpine e Cleveland Browns. Arrasamos Tá, nessa. arrasamos nessa. Arrasamos. Quem vai ligar para isso? Alpine e Cleveland Browns? Ninguém. Vocês Mas vão ligar pra fizemos a gente relação. agora. Qual é o próximo? Tá aí, é porque na NFL eu queria te perguntar também, vamos aulas aqui. É comum assim entrar um time muito novo? É não entrar um time muito novo, mas as franquias podem se realocar. Então, por exemplo, você falou de coisas que têm em comum. Normalmente, os donos da Fórmula 1, os donos da NFL, são os velho branco bilionário, coisas em comum. E aí eles falam assim para a cidade, sei lá, Oakland, me constrói um estádio novo, senão eu vou meter o pé. Aí Oakland fala, não vamos fazer isso não. E aí eles falam, então a gente vai para Las Vegas. E aí pega a franquia e leva para Las Vegas. E aí, isso é real, era o Oakland Raiders, foi Las Vegas Raiders. O St. Louis Rams agora está em Los Angeles. Então, não, raramente tem um time novo, mas eles se mudam de acordo com interesses econômicos de vez em quando. Ah, o poder continua nas mesmas pessoas, né? Semelhança, né? Aquela coisinha básica. Ora, ora. Eu acho que esse exemplo também que tu deu me lembra, tu vê se tu concorda. Tem a Tá. Cadillac, que entrou esse ano na Fórmula 1, mas é uma briga antiga do Mário Andretti, que era piloto e que foi para outras categorias. Ele tentou entrar com uma equipe dele com o nome Andretti, não aprovaram. Aí ele só botou uma máscara e, Cadillac, aí entrou. E aí ele hoje tá como consultor, mas ele entrou na Fórmula 1 como ele queria, do lado administrativo. E a Cadillac entrou esse ano. Aí, pior do que a Haas, não tem como a gente falar que eles estão muito ruins, mas eu acho que pra dar um parecer real só no final do ano. Mas tá assim, é uma dupla fraca de pilotos veteranos, que é importante você ter a experiência, aquela coisa toda. Mas são pilotos veteranos que sempre foram segundo piloto por um motivo muito claro. São ruins. Não, assim, não tem aquela força pra tu carregar o time sozinho. Então tu tá com dois coadjuvantes, com uma equipe totalmente nova. Então, tu falou dessa coisa de mudar de poder, eu lembrei do Andretti tentando entrar na Fórmula 1 de Então qualquer a jeito. Cadillac vai ser o Las Vegas Raiders, é isso? Até porque o Las Vegas Raiders, no último draft da NFL, selecionou o Fernando Mendonça como primeira escolha. Ou seja, é um cara novo que tem a esperança de levar a franquia para frente, só que tem muito mais coisa errada também. Então, acho que combina. Acho que sim, né? Acho que. Olha aí, meus. Com uns centavos de história de futebol americano já tô entrando aqui, ó. Já tô ligada. Então, Cadillac é Las Vegas Raiders. Então, recapitulando, a gente tem a Cadillac Las Vegas Raiders, a Haas Arizona Cardinals e Alpine Cleveland Browns. Isso. Então, agora que eu vou falar uma para você dar as características e eu buscar aqui. Audi. A Audi tem uma história bem parecida com a Cadillac, entre muitas aspas. Mas eles também entraram esse ano, retomando aí com o nome de Audi, que antes estava como Sauber. De novo aquela história, né, que vende, revende, mas continua a mesma coisa. A Audi remodelou bastante para esse ano, mas está usando basicamente toda a base da Sauber. Então, os pilotos são a mesma dupla do ano passado, que é a do Gabriel Bortoleto, né, do brasileiro. Uhum. Então, a gente teve mudança, inclusive, esses dias, que o chefe de equipe foi para Aston Martin.
Eles trocaram ele no meio agora do... que teve essa pausa de corrida. Ele saiu, acho que um pouco antes disso, foi trocado, mas era um que antes era da Red Bull, então tem muito esse... Teve muita dança de cadeira no ano passado. E aí ele tava na Audi, foi pra Aston Martin, tem essa dupla que é um veterano e um mais novo. E também tá com um cara que voltou pra Fórmula 1, que é o Mattia Binotto, que hoje tá como chefe, que ele foi da Ferrari e agora tá na Audi, tem esse troca-troca, mas é uma equipe Ele que é muito também tem bom. tudo de grid. Tô tentando fazer relações. O Esse Mattia cara que Binotto, foi pra Audi, ele é muito bom, ele é muito bem reconhecido na o profissão piloto ou dele. o chefe? Os dois. Boa, qual a característica do piloto? O que é a dupla do Gabriel Bortoleto tem o Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. O Nico, ele é alemão, era da Haas, foi um dos que tava nesse... Tanto no começo quanto no auge, assim, da Haas, ele já foi, voltou. Ele também já foi da Renault, tem uma história, ele tá há muito tempo na Fórmula 1, mas conseguiu o primeiro pódio só no ano passado. Inclusive, eu que sou uma mulher que chora muito fácil, chorei quando ele conseguiu o pódio dele, foi emocionante, tá? O bichinho tá há muito tempo, conseguiu um terceiro lugar. E eu acho que ele é um piloto, assim, de meio de grid. Não como uma ofensa, mas como aquele cara que é consistente para conseguir entregar o mínimo de resultado que o carro possibilita para ele. Porque tem um debate muito grande sobre se na Fórmula 1 é o carro ou é o piloto. Eu acho que sempre vai ser a junção, mais a Uhum. estratégia. Então não adianta tu botar um foguete na mão do Hamilton se a estratégia tá ruim, sabe? Não... Então no caso do Nico, eu acho que ele se adapta muito bem às condições do carro e vem naquele meio de grid. Só que qual é o problema? Hum, Estratégia. Quem é que tá à frente da estratégia? Mattia Binotto. Que você sabe, Bruno, eu sei que você sabe, que quando ele hum, tava na Ferrari ele era péssimo. Você sabe disso, eu sei que tá lá atrás, assim, na tua cabeça. E ele era muito ruim, e agora voltou, e o pânico do fã brasileiro era porque ele ia comandar o Gabriel Bortoleto, que a gente quer que se dê bem, né? E enfim, ele é uma pessoa difícil em quesitos de estratégia, não foi muito bom na Ferrari, vamos torcer para que no resto do ano da Audi seja bom, mas é difícil. eu tinha colocado para Audi o Houston Texans pelas características que eu, sem saber muito, pesquisei e sabia. Mas, com a sua brilhante explicação, mudei. Eu Hum. acho que a Audi. Não. Será? Fala qual era o de antes, Agora, eu vamos tô ver. entre o Houston Texans, porque o Houston Texans é um time que tem um quarterback que é bom, mas ano passado não jogou tão bem. Então, ele tem potencial. O time chegou até longe na temporada, mas muito por causa da defesa. Então, a estratégia estava lá, mas o piloto, o quarterback, não conseguiu executar muito bem. Chegaram onde chegaram por causa de outras pessoas, da defesa. Entendi. Então, isso faria ter sentido também. Tem uma estrutura, tem um treinador bom, tem o CJ Stroud, que é o QB. Você comparando a um piloto de meio de grid, eu acho que ele é um piloto de meio de grid, um QB de meio termo na NFL. Ah, acho que vai ser isso mesmo. Acho que, a Audi é o Houston Porque Texans. Eu pensei um pouquinho no Philadelphia Eagles, só que o Philadelphia Eagles, há 2 anos atrás, era um rolo compressor, uma máquina de vencer. Então, para a última temporada até ok, mas para é, a história recente, não. de tudo, né? Porque a Audi ano passado, se tu olhar só a lista, pô, ficou em nono lugar, péssimo, né? Só que em pontos foi muito mais. Ano passado eles pontuaram muito mais. É uma coisa que não acontecia. Em 2023, ou 24, eles terminaram o ano com 4 pontos. Foram conquistados, salvo engano, na última etapa. Ou foi última ou foi penúltima, uma coisa assim. Então, o ano todo sem pontuar. E assim, lá pontua a partir da 10ª posição. Então, pra tu não conseguir nem um ponto, é Pelo amor de Deus. humilhante, né? E aí, em 2025, conseguiram um pouquinho mais, até com o Bortoleto, pontuou e tudo. Então, tá melhorando, tá ali, é um projeto em andamento. Mas fraco ainda. Boa, então fechamos essa. Tá, então a Cadillac ficou com Ah, lá já esqueci, mas eu tava anotando aqui. Audi Houston Texans, Esse a aí Haas, vamos anotando, Haas Arizona Cardinals, Alpine Cleveland Browns, e a Cadillac foi o Las Vegas Raiders, porque Isso, era da história Renault e do... mudou, era Oklahoma e foi Não, para Las era Vegas. esse aí, não foi Cadillac? Foi Cadillac, né, do Las Vegas.
Quem era a Renault? Era a Cadillac? Não, Alpine. Alpine e Renault. Não, era. A Cadillac era o quê? Não foi o que era de Las Vegas que mudou, que É, era de então, outra cidade? Cadillac e Las Vegas Raiders. Boa, beleza. Isso. Esse Então aí que já eu tava. foi um, dois, três, quatro. Quatro? Isso. Foi Alpine, é. Agora faz o contrário. Fala tu de um time aí de. Vamos ver Tá, quanto. tem uma. O time que jogou aqui ano passado no São Paulo Game, Los Angeles Chargers. O Los Angeles Chargers, para você entender, sempre parece que tem talento. O seu quarterback, ele é muito bom, só que parece que chega na hora H, e a hora H são os playoffs, acontece alguma coisa e ele não consegue vencer. Seja porque pipocada que acontece, seja uma lesão que não faz ele jogar bem, seja outro time que jogou muito bem, chega na hora, não encaixa. Você olha a pré-temporada, draftou bem, tem boas peças, sempre tem alguma esperança, tem aquela sensação de Agora esse vai. ano vai e acaba não indo. Quem é o Los Angeles Chargers da Fórmula 1? Eles têm muitos títulos. Vamos pesquisar quantos títulos Los Angeles. É um dos times que mudaram também. É outra informação. Era Ah, San sim. Diego Chargers, virou Los Angeles Chargers. Los Angeles Chargers Titles. O Los Angeles venceram um championship da AFL em 1963. Opa. Mas eu ainda acho que dá pra comparar em termos recentes. Eu não sei se eu vou queimar um cartucho que tu queria usar com outro, mas aí tu pode Eu coloquei talvez uma não tentar também. conhecida para esse, mas aí fala. Não, não conhecida por mim, é óbvio. Não, tudo bem. Eu pensei na Ferrari com essa tua explicação todinha. Pô, não. Olha eu, Só não. Vai, por quê? Desde porque eu acho que a Ferrari, eu tava dando uma pesquisada também, a Ferrari, como temos muitos times, né, de futebol americano, dá pra também a gente pegar com algum mais histórico, que também pode mencionar um desses. A gente pode estar botando umas duas ou três pra Ferrari. Mas por que que eu tô usando com a tua explicação? Pré-temporada, nós também temos. A Ferrari parecia que tava se entendendo com o regulamento, veio com uma asa dianteira, não, uma asa traseira, doidona, que faz um movimento que vira e mexe e tu fica, caraca, esse ano é o ano da Ferrari. Não foi. Cadê? Não foi. Eu tô falando de 2026, mas ano passado também, pô, quando começou Hamilton e Ferrari, caraca, é o casamento do século da Fórmula 1. Não foi. Cadê? Cadê uma vitóriazinha? Um segundo lugar no campeonato, sabe? Uma briga assim de pódio. Não teve. Então, assim, o porquê eu estou queimando o cartucho da Ferrari, embora talvez seja cedo, mas tu pode também mencionar outro time aí. Pô, tem um que Porque é tem perfeito a para coisa da esse. pipocada, cara. Pipocada com o Ferrari é um negócio absurdo. Absurdo mesmo. De coisa assim, de tu ouvir rádio na TV do Hamilton falando, não, eu quero tal pneu. Aí o engenheiro, o antigo engenheiro dele falava, não, vai ser esse. Aí na hora um ou outro tava errado, e era aquela briga, e dava errado na pista, e não sei o quê. E sempre tinha alguma pipocada em Hamilton, é Leclerc. O Leclerc, meu Deus do céu, o que ele tem de batida inútil, rodada sozinho, tem muita coisa assim com a Ferrari. Porque a Ferrari, quando fala assim, Ferrari, caraca. Só que nos últimos 3, 4, 5 anos, assim, não tá essas coisas. Então, Sabe quem eu acho que combina mais com a Ferrari do que o Chargers? diga. Dallas Cowboys. O Que eu Dallas super Cowboys recentemente. é o time, exato, é o time mais popular da NFL, mundialmente falando. E eu acho que a Ferrari é a equipe mais popular, apesar de não ter ganho recentemente, da Fórmula 1. Você pensa Fórmula 1, você pensa no carro vermelho da Ferrari. E aí tem essa força midiática enorme da marca, não ganham há muito tempo, já ganharam muito há muito tempo. A Ferrari
tem o Lewis Hamilton agora, o Dallas Cowboys tem o Dak Prescott, que é um QB que joga muita bola, mas que não está ganhando Como deveria. como deveria, títulos, no caso, porque chega durante a temporada até joga, mas não chega para ganhar títulos. Eu acho que a Ferrari combina muito com o Dallas Cowboys. É de mãozinha Então dada, assim, não vou queimar o cartucho, então. popularidade e título não tá rolando. Eu tinha pensado nisso quando eu tava pesquisando também, pra também não chegar aqui. Que eu fui pesquisando os nomes que eu lembrava e quantidade de títulos. Eu tava Aham. indo assim. Era essa, pra poder dar uma comparada. Mas eu acho que a Ferrari cabe nesses dois sentidos, porque tem a parte da história e tem a parte do hoje. Então acho que a gente dá pra jogar esses dois, na minha opinião. Então, fui Porque dos dois. das que ainda estão sobrando, tem aí uma Mercedes que ganhou Pô, muito, o Red McLaren, Bull, tipo Mercedes e assim. Red Bull. Tem um timaço ainda aí, hein? E o Racing Bulls e o Williams. O Williams eu acho que também deve dar alguma muito interessante ainda aí de. Porque com certeza deve ter algum priminho pra ela, um parzinho, um gêmeo aí Tem, tem. na NFL. Tá, tô pensando aqui. Mas O Cowboys ganhou 93, 94, 96 na década de 90. America's Team Cheerleaders pra lá e pra cá e nunca mais ganhou mais nada. o último da Ferrari também foi início dos anos 2000, então. Foi com Fraquíssimo. Schumacher? Foi. Foi Schumacher ainda. Meu Deus. Porque Vettel depois. Ainda teve Vettel, mas Vettel ganhou mais com a Red Bull. Então tu lembra mais dele com a Red Bull. Então, assim, mas Boa. de relevância, de tipo assim, época anos ouro, com Schumacher. Então, aí, pra ter Schumacher tem um tempinho, né? Mas ainda. Por que não dá pra usar os outros? Que a McLaren tá muito forte recentemente. Mercedes tá voando esse ano. Não tava pipocando tanto. Pipocou um pouco nos últimos anos, mas não tanto quanto a Ferrari. Racing Bulls é uma secundária, já a gente fala dela, deve ter algum mais parecido. Mas as outras eu acho que realmente, da descrição que tu deu, eu lembrei mais dos anos recentes da Ferrari. Então a gente vai ter Boa. dois aí pra Ferrari. Bota dois pra Ferrari. Não tem problema também não, quem manda é nós. Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys. Tá, vamos pra Racing Bulls então, porque dessas que sobram, ainda sobra McLaren, Mercedes, Red Bull, Williams, Williams Aston Martin. e Aston Martin. Então vamos fazer na ordem Racing Bulls e Aston Martin. Beleza. Fala da Racing Bulls Racing pra mim. Bulls. Mais uma daquelas que antes era outro nome, foi comprada pela Red Bull, era a Minardi. Então corre aí na Fórmula 1 desde Gente, eu conheço 1985. todos os nomes antigos, não conheço nenhum dos nomes novos. Quando você fala, eu falei, tá, então eu lembro dela. Então, pois é, a Minardi era a Racing Bulls, que já passou por vários nomes. De Minardi já foi AlphaTauri, foi antes de Racing Bulls, teve Toro Rosso. Foi Toro Rosso, AlphaTauri e agora Racing Bulls. Funciona. Eu não sei se vai ter um equivalente por conta da questão econômica, assim, econômica não, comercial do esporte. Porque a Red Bull tem duas equipes no grid. A Racing Bulls e a Red Bull. A Red Bull é a principal. E a Racing Bulls é como uma equipe júnior. Então, quando puxa um piloto da Fórmula 2, que é a categoria de base, às vezes a academia de Red Bull, da Red Bull bota na Racing Bulls para testar como piloto teste mesmo, ou depois ele é contratado para ser efetivo e vai testando ali na Racing Bulls. E é uma equipe que esse ano tá indo muito bem, ano passado foi muito bem. De novo, dadas condições do carro, condições de estratégia, porque a Red Bull foca, obviamente, na Red Bull Racing, não na Racing Bulls. Então, eles, inclusive, nesse troca-troca de pilotos, de não sei o que tá acontecido bastante, a Red Bull pegou um piloto que era da Racing Bulls para ser o segundo da Red Bull, não gostou dele, aí fez uma troca de novo, não gostou de novo, trocou mais uma vez. Então, assim, ela fica usando a Racing Bulls como uma equipe de suporte. Mas falando especificamente dela, nos últimos 2 anos, é de novo aquela coisa de meio para fundo de grid, tá com pilotos muito novos. A dupla desse ano é um estreante, o único estreante do ano, que é o Arvid Lindblad, e o Liam Lawson, que foi esse que foi trocado da Red Bull. E assim, Já eles sei. são jovens. Eita! Eles são jovens, têm essa performance assim, mais ou menos, mas muito que às vezes tu meio que desculpa, eles têm a licença poética por estarem estreando, sabe? Então, mas a Red Bull que é excelência, né? Então, mas é isso, é uma equipe bem, como tu disse, é uma das mais. Vamos lá. Pensando meio da tabela para baixo,
Mirando pra baixo. pilotos barra QB novos e todas essas mudanças de nome que você falou, a Racing Bull seria o Tennessee Titans. Conhece esse Tennessee nome, olha aí. Titans, conhece? O Tennessee Titans já foi Houston Oilers, depois de Houston mudou para Memphis, depois de Memphis mudou para Nashville, que é, né, Tennessee, Nashville. Mudou de nome também, de Oilers para Titans. Tem no seu QB titular o Cam Ward, que foi selecionado primeiro no draft do ano passado. Teve flashes de genialidade na última temporada, mas como você falou, errou algumas coisas bobas e tava aquela coisa de tipo, tem licença poética para errar, porque o time não é lá essas coisas, você é bom, mas você pode errar de vez em quando. Então eu acho que, pô, encaixou bonito a tua definição com o que eu enxergo do Tennessee Titans. Gostei também. Eu já tinha escutado. Tem muitos nomes que eu percebi. Eu acho que talvez pela troca de nome, que eu talvez não reconheça todos. Além daqueles que eu já te falei que de nome assim eu lembro. Mas, não sei, vai que eu já tinha escutado esse nome em alguma cidade anterior, né, do Titans. E mal ou bem os nomes dos times da NFL furam a bolha porque viram muito marca também, né? Você tem um boné, tem uma jaqueta. Tá vendo um filme qualquer que se passa na cidade, uma série, igual a gente estava falando do Philadelphia Eagles, passa ali, tu olha, tipo, tu nem reconhece, mas sabe que existe, tá? E acaba Então, ficar gravado, né? fica ali no fundo da cabeça. Racing Bulls, Tennessee Titans. Aston Martin agora. Beleza. Vai. Por que que tu não falou? Não, Tá, Aston Martin. eu vou então. Pensa no É, que tu já tinha idealizado aí pra Aston Martin. eu vou dar a característica que eu peguei, para ver se você acha que Tá me combina. ouvindo, Bruno? Tem um nome forte. A Aston Martin é conhecida automobilisticamente. Tem um mercado grande, tem investimento, Oi, mas tá a me ouvindo? entrega não acompanha. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Que eu achei que tinha travado aqui. Peraí. Vai, ó. Nome forte, expectativa alta, investimento, mas a entrega não acompanha o tamanho da promessa. Parece que todo ano tem um agora vai, só que o torcedor da Aston Martin já fica, não vai dar alguma coisa errada. Então, eu casei com essas características. Eu acho que combina, porque é o seguinte, a Aston Martin teve um rolê esse ano que já foi destruído, que é do Adrian Newey, que era o projetista da Red Bull, que foi roubado da Red Bull pra projetar, poxa, novo regulamento, a gente vai com tudo, com o melhor projetista da história da Fórmula 1, porque ele é, tipo assim, se não um dos maiores, pra mim é o maior, ele tem um monte de título nas costas, ele é um gênio. Só que a Aston Martin, além dele, foi com um novo motor. E não desenvolveu bem, tá péssimo, tá com risco de segurança pros pilotos, assim, a parada é um rolê muito grande. E ele já foi rebaixado, ele tinha sido colocado como chefe da equipe, aí a Aston Martin tá péssima, não terminou com os dois pilotos nenhuma corrida até agora. Então, assim, todo mundo achava, caraca, Adrian Newey e Aston Martin que tem muita grana, porque aí tem uma coisa do nepotismo. Talvez, se você quiser inserir uma outra, tem um nepotismo fortíssimo, porque o Lawrence Stroll, que é o maior pai presente da história da Fórmula 1, comprou a Force India para transformar em Aston Martin e botou o filho dele, que é o Lance Stroll, como piloto. Uma prova de amor, de O pai. maior pai presente. Você não vai ver essa descrição para nenhum outro. Pode jogar no Google agora. Maior pai presente da Fórmula 1. Vai dar Lawrence Stroll. Não tem outro. Eu tinha colocado o New York Jets. Tem Esse aí pô, eu sei. olha aí, sabe? O Jets, claramente, tá em Nova York, mercado enorme, tem um nome, mas já não ganha muito tempo. E aí o que você falou agora de trazer alguém... Sim. sabe? E aí o que você falou agora de trazer alguém muito bom na temporada retrasada. Não, retrasada não, 3 temporadas atrás. Eles trouxeram Aaron Rodgers, que é um dos maiores quarterbacks da história. No primeiro jogo,
Ele rompeu o tendão de Aquiles, ou seja, esse negócio de não terminar a corrida também funciona. Aaron Rodgers E é bem voltou na outra pior, né? temporada, não arrumou nada, perderam tudo. Na temporada passada, trocaram todo mundo, tipo, reformulação total. Então, eu acho que, ó, Aston Martin e New York Jets de mãozinhas dadas. Gostei. Agora, hein? Das que eu conheço... Não, agora só sobrou McLaren, Mercedes, Red Bull e Williams, não é isso? Williams. Isso. Esses 4. Vamos começar pela Williams. Por quê? Muita história, muita tradição. Quando você pensa em videozinhos antigos de Fórmula 1, romantismo de automobilismo, tem Williams, tem aquele senhorzinho lá, que hoje é a filha dele, que toca o barco. Não, ela já vendeu. Mas, Spoiler, né, você spoiler. pensa naquele senhorzinho. Tem memória, tem título, tem respeito, mas hoje não vive o domínio que outrora viveu. Tô olhando aqui, terceira maior campeã de construtores da Fórmula 1. Enfim, Isso. eu me baseei Ferrari, para McLaren casar. e Williams. Ó, eu me baseei para casar nisso. Tem mais alguma coisa para construir a relação? Olha, se a gente for acrescentar a questão do problemas comerciais, tava sendo tocado pela filha do Frank Williams, a Claire, mas aí ela vendeu, porque não tava mais conseguindo nada. E aí tem um diferencial nos últimos 2 anos que eles contrataram o Carlos Sainz. Quando o Carlos Sainz, ele era da Ferrari e o Hamilton ficou com a vaga dele, né? Ele que foi demitido e aí o Carlos Sainz vai para Williams. E tem essa coisa que talvez possa ajudar. O Carlos Sainz, ele é quase um santo nas equipes, porque a equipe tá lá no fim do mundo, assim, se eram 10, a equipe tava, tipo assim, no 11º lugar, ele chega e não é que bota no topo, mas, tipo assim, dá uma melhorada na equipe. Então a gente tem essa coisa do Carlos Sainz, talvez pode ajudar ali com... Se tu já tava pensando em alguma equipe e tudo, algum time. Mas eu acho que, no geral, é isso. Foi uma equipe que já foi muito forte, teve nomes gigantescos na história da Fórmula 1. Só o Senna aí já... Mesmo que o Senna não tenha A estado memória no com o auge, Senna e com a Williams é péssima. pior de todos. Mas Pior de todas. teve o nome dele, teve outros pilotos. Acho que Damon Hill também conseguiu o título lá. Enfim, tem Damon Hill. nomes gigantescos que foram pela Williams. E, inclusive, foi o Adrian Newey, que eu falei ainda agora, o maior projetista da história, cometeu o maior erro da história, porque foi ele que projetou o carro do Senna. Ele foi até... Teve todo um... Eles foram processados, investigados, né? Mas depois não foram culpados pela morte dele, a projeção do carro, mas o problema estava no carro. Enfim, papo para outro dia. Mas ele já fez muita coisa boa, o problema é que ele errou. Porra, único que ele podia errou feio, né, amigo? Errou feio, errou assim, né? O único que ele podia, né? Ter tido um pouquinho mais de atenção, ele foi péssimo. E, enfim, eu acho que sobre a Williams é isso mesmo que tu falou. Considerando Não sei se tem outra característica, história, acho que de cara eu não consigo lembrar. passado Eu acho que são essas, gigantesco, principalmente a história do Carlos eu Sainz, que é coloquei o importante lembrar. Green Bay Packers. Voltou? Voltou. Tava me ouvindo Voltou. ou não tava? Tô. Agora eu tô. Para Williams eu coloquei o Green Bay Packers porque é uma das franquias mais tradicionais da NFL. Eu te falei que as franquias da NFL têm os seus donos bilionários. O Green Bay Packers é o único que foge a essa regra, que o dono é a população de Green Bay, cada um tem orgulhosamente seu papelzinho com parte 0,0001 do time de Green Bay. A NFL, obviamente, busca mercados que deem dinheiro, né? Nova York, Los Angeles, sai para ir para a Austrália, Brasil, jogar em Madrid, no Santiago Bernabéu. E Green Bay, uma cidadezinha pequenininha, tem lá o seu time de muita tradição. Então, eu acho que, tradicionalmente falando, se correlaciona com a Williams. Veio aqui no Brasil, na temporada retrasada, perdeu para o Philadelphia Eagles. Está com um time relativamente bom. Agora, igual você falou, o Williams está voltando e tal, mas ainda não chegou para ganhar novamente depois do Aaron Rodgers no início dos anos 2000. Já passou a glória. Temos McLaren, Mercedes e Red Bull. Vamos para qual? Pode ser, como a temporada tá rolando, né, também, a tua já?
Como é que é o Não, calendário aí? teve o draft agora, que é a escolha dos jogadores universitários para compor o elenco dos times. Vai começar os treinos. A temporada começa mesmo em setembro. Ah, sim, então ainda tá A preparando pré-temporada é em ainda. agosto, setembro começa. Ah, beleza. Porque como já começou da Fórmula 1, tem a Mercedes que tá dominando, né, esse ano. E aí a gente pode ir logo na Mercedes, que tá como o grande destaque. Então, eu não sei. Ah, uma outra coisa que eu acho que a gente podia mencionar também Hum. é investigações. Tipo assim, quando faz um negócio, uma parada errada, ou fica questionando assim, será que o que esse A time Mercedes tem fez tá muito no disso, é? regulamento? Não, é porque esse ano ela estava sendo investigada com o motor, com o desenvolvimento do novo motor. Eles estavam meio que não era uma brecha no regulamento, mas era uma brecha que eles tinham um certo número que eles tinham que atingir em uma checagem do motor, e eles estavam medindo com o motor frio, mas era para medir quente. Tipo assim, tava dando ali um migué que ainda tá sendo investigado, mas passou pela FIA e aí as equipes não estão aceitando. Mas tirando essa parte aí, talvez, não sei se isso ajuda a lembrar de alguém, caso tenha alguém que às vezes dá uma Tem e forçada combina. assim no regulamento. Mas é nessa parte estrutural do carro. Parte esportiva, quem vai mais assim em cima na linha tênue assim de cometer crimes esportivos é a Red Bull. Mas a Mercedes é nesse caso da formação do carro esse ano. E história gigantesca, né? Não tem como falar. Teve o casamento mais lindo da Fórmula 1, que foi com o Lewis Hamilton. Teve polêmica também, que o Hamilton e o Nico Rosberg eram uma dupla, assim, muito boa, mas que também brigavam muito, nunca mais se falaram, eram melhores amigos, tem todo esse drama pessoal entre os pilotos também. Mas é uma equipe muito forte que esse ano, na verdade desde o ano passado, tá apostando num piloto veterano e num piloto novato, que não é mais novato, mas é o Kimi Antonelli, que é uma aposta do Toto Wolff, que é o chefe da equipe da Mercedes. Ele tá acompanhando o Antonelli desde que ele nasceu, basicamente. Então, desde que o Antonelli andou de kart pela primeira vez, o Toto Wolff tá ali de olho e guiando toda a carreira dele. E agora ele tá como piloto. Então a gente tem essa dupla de um veterano e um novato, assim como a Audi, mas obviamente com recursos infinitamente maiores e um desempenho muito melhor, porque eles ganharam tudo esse ano até agora. Foram 3 corridas, mas muito fortes. Para mim, é muito óbvio que a Mercedes é o New England Patriots. Esse aí você conhece também. Conheço. New England Patriots do famoso ex-marido da Gisele Bündchen, também conhecido como Tom Gisela. Brady. E aí, eu cito ele porque, como você falou do casamento da Mercedes com o Lewis Hamilton, e foram 7 títulos, é isso? Foram 7 do. Foram 6 do Hamilton, mas 8 da equipe enquanto ele tava lá. Pô, combina mais ainda. 6 títulos do Hamilton com a Mercedes. Tom Brady ganhou 6 Super Bowls com o Patriots, então tem essa coisa da equipe do time ligado ao seu jogador, ao seu piloto principal, ganhando, obviamente, 6 títulos. Foi uma dinastia ali nos anos 2000, passou por um processo de reestruturação e volta a ser extremamente relevante. Como você falou, nessa temporada a Mercedes está muito bem. New England Patriots, sob comando de um novo quarterback agora, o Drake May, na temporada passada conseguiu chegar no Super Bowl. Não venceu, perdeu para o Seattle Seahawks, mas chegar no jogo mais importante do ano mostra que o time se reestruturou. Então eu acho que Mercedes e New England Patriots super combinam, super tem tudo a ver em várias dessas coisas. Inclusive, você falou dessa brechinha da regra. Nos anos de Bill Belichick, que era o treinador do Patriots na época do Tom Brady, eles foram investigados 2 vezes. Uma, porque era o Deflategate, que foi o time quando tem a bola tem que estar cheia numa pressão ideal que está na regra. E como estava muito frio, a bola estava escorregando, eles meio que esvaziaram a bola para a bola ficar mais fofinha e o Tom Brady conseguiu lançar. Esse é o Deflategate. E o outro, e Babado. foram investigados por isso. E o outro foi que eles investigavam os códigos que os outros times faziam de jogadas. Então,
O Patriots, na época do Belichick, também tem essa coisa de tentar dobrar a regra o máximo para conseguir vantagem. Então, Mercedes e New England Patriots tá feito match. Mas, assim, eles nos outros anos eram mais comportados. Eu acho que foi esse ano que deu todo esse rolê aí, se realmente o carro tá regular Deu a ou não. louca. Voltou? Ou tava falando da Mercedes? Voltou. Voltou, né? Você Não, falou porque aqui também que começou a chover. os outros Eu não anos eles sei. estavam comportados e agora... O problema, assim, Não, também tá era. dando uma travada ou outra, só que agora voltou. Vai. O problema também era na briga quando tava tete a tete Mercedes e Red Bull. Porque o que estava acontecendo também era que geralmente a regra favorecia a Red Bull, ou a interpretação da regra favorecia a Red Bull. Então, quando é em termos de manipular regulamento esportivo, a Red Bull tá um pouquinho mais à frente. Aí o negócio é que esse ano tá todo mundo em cima da Mercedes, deram até uma mexidinha, parece que vai ter várias fiscalizações agora do motor para saber se não estão explorando lá a taxa de compressão. Mas ainda não tá nada certo. Mas iriam fazer isso só 2 vezes no ano, e parece que vão ser 3 agora. Ainda estão decidindo. A gente saiu pra pausa, pra essa pausa forçada, com essa dúvida se ia ter essa checagem ou não. Mas, pois é, eu gostei da explicação, gostei do parzinho da Mercedes. Ó, tem um time aqui que você já me falou antes em off que você conhece por um motivo especial. E que eu acho que tem tudo aqui. E a gente falando da Red Bull tem tudo a ver. E eu coloquei aqui. Força dominante num período recente. Não era a franquia mais conhecida do mundo, mais tradicional do esporte, mas virou o centro da era atual. Ganhou, incomodou, criou antipatia e colocou o seu principal nome como régua de atleta da geração. Eu acho que combina com esse time que você me falou que Perfeitamente. conhece. Perfeitamente. Kansas Chiefs é sim Red Bull Racing. Todinho, Kansas City Chiefs, eu vi e falei, gente, é possível. Caraca, o Verstappen, eu não sei quando que o Travis começou com o Chiefs, se ele era muito novo, se foi direto da faculdade, como é que é essa Os história deles. jogadores, eles vêm da faculdade, eu posso ver, ele tá na liga, provavelmente tá indo pro último ano dele de contrato agora. Né? Eu tinha visto isso aí por cima também. Mas o Verstappen, ele começou muito novo. E aí meio que todo mundo ficou muito, caraca, eu preciso do novo Verstappen. Não era tipo assim, eu preciso de um piloto bom ou de um piloto consistente, eu preciso de um novo Verstappen. Por isso que o Toto Wolff foi atrás do Kimi Antonelli. O Kimi Antonelli, Ó, o ele... Travis Kelce, ele estreou com 24 anos, em 2013. Isso é normal? É normal, né? Porque é final da faculdade, né? Uhum. Tá na idade média, né? É. Mas, pois Foi é, até o mais velho do Toto que o Wolff, ele normal, foi... mas é. né? O Wolff, ele foi atrás do Antonelli por isso. Eu vou atrás de um menino novo, que vai começar muito novo, e que ele vai ser, assim, o Verstappen da nova geração. Só que a gente ainda tá na geração do Verstappen, né? Ele tem que considerar isso também. O Verstappen ainda não aposentou, ainda era dele. E mesmo ele, cara, isso é bizarro. O Chiefs não ganhou ano passado, né? O Super Bowl. Ele foi pro Super Bowl? Não. Não. No ano retrasado, chegou no Super Bowl com o Philadelphia Eagles e perdeu. Ah, sim. Mas chegou até, né? Tipo assim, foi até a decisão e aí na decisão não levou. Foi até a decisão, e essa decisão, eu não vou lembrar agora se foram 5 Super Bowls nos últimos 6 anos ou 4 nos últimos 5. Mas muita Tava participação em dominando Super Bowl bastante, né? nos últimos Sim. anos. Exatamente. E, assim, mesmo a Red Bull nos últimos 2 não sendo a mais forte, mas o Verstappen ameaçou o título do Lando Norris até a última corrida no passado. E, assim, o cara não tava com o melhor carro, não tava com as melhores estratégias, tava com muita tensão interna na Red Bull, com a saída do chefe, assim, muitos problemas, muita instabilidade, e o cara foi até a última corrida e ainda assim conseguiu botar medo na McLaren. Então, assim, ele é realmente fora da curva. Eu não gosto, assim, muito de colocar, o melhor é esse, o melhor é aquele. Mas eu sou muito fã tanto do Hamilton quanto do Verstappen. Anteriormente não era tanto por conta das atitudes antiesportivas dele, do jeito arrogante. Mas ele tá melhorando, eu tô gostando mais dele, tô mais fã do bichinho nos últimos tempos. Eu como fã
que acompanha via série da Netflix, eu não gosto do Verstappen, tá? Porque Bem, era pro Hamilton ter ganho aquele ano que parou tudo e isso roubaram aí. do Hamilton. Isso aí é indiscutível. Hamilton era pra ter 8 títulos e 8 títulos mundiais. Esse de 2021 era de Lewis Hamilton. Estamos cravando aqui, entendeu? Se a FIA quiser vir atrás da gente, ela vem. Mas era pro título ser do Hamilton. E aí, por isso, esse negócio de usar o regulamento pra coisas antidesportivas. E Drive to Survive é uma série boa, como tu tava falando, né? É boa pra tu entender o contexto, pra tu ir pegando esses bastidores e tudo. E nessa cobertura do rolê de Abu Dhabi 2021, foi muito bom pra tu entender, principalmente quem é de fora, o que que eles fizeram. Toda a artimanha que eles tiveram ali, porque eles usaram de uma regra pra favorecer ele de maneira escancarada, tanto que o Toto Wolff pega o fone, bate na mesa, fica todo louco de ódio assim, mas quem não ficaria, né? Pô, o cara, Exato. eles mudam um negócio de safety car, que era pra garantir a segurança de todo mundo, e usa pra priorizar um piloto, assim, bizarro. E a Red Bull fazia muito isso. Tem isso também, um detalhe. Só falta um, que é a nossa McLaren. Inclusive, eu tô com a minha canequinha do layout da McLaren antigo, que eu Lindo. ganhei essa caneca quando eu comprei meu volante, que eu sou gamer nerd desse tipo, eu tenho meu volante tá aqui do lado. E aí, quando eu fico jogando meu F1, meu Forza, meu Gran Turismo, eu ganhei essa canequinha. Olha que legal. As minhas coisas eu lembro, mas eu tenho aqui meus carrinhos. Que eu uso de. Eu prendo o microfone aqui e uso de microfone, meus carrinhos. Maravilhoso, Eu eu vi teu tenho um do conteúdo, mas Hamilton é... também, ali do lado. É meu microfone. Ah! Peraí, então peraí. Cadê o Hamilton? Ó, o Hamilton. Oh! Ai, era tão lindo o macacão preto. Eu Ele era tenho um lindo de preto. Funko do Hamilton. Eu não tenho. Deixa ele aqui comigo. Não tenho. Vamos Eu pra tenho um carrinho do McLaren. Hamilton. Deixa o... Deixa o Hamilton aqui comigo. Botei até o contrário o fone, peraí. Vamos pra McLaren. McLaren. Tu fala ou eu falo? Eu posso falar, eu tenho coisas a falar, eu tenho que botar pra fora, sabe, Bruno? Diz... É, é, Desembucha. Vai. Então, a McLaren era uma equipe que tava. Primeiro, história, né? Vamos. Isso aí, eu quero que o Hamilton escute minha opinião também sobre a McLaren. Eu acho que ele não discordaria de mim. O Hamilton tem uma história com a McLaren, primeiro título dele. O primeiro ano. Parênteses pra falar do Hamilton. O primeiro ano do cara, ele já finaliza em. Tipo assim, no top 3. É bizarro. O cara é fora da. Não é nem fora da curva, ele tá, tipo assim, fora do autódromo, sabe? O cara é bizarro. Sou muito fã de Lewis Hamilton. Tem história com Hamilton, tem história com. Pô, Ayrton Senna. Né? Não precisa falar mais nada. Toda a treta com o Prost. Assim, a McLaren, grandes histórias da Fórmula 1, sempre tem a McLaren no meio. Por bem ou por mal. E assim, tem acidentes, principalmente entre o Senna e o Prost, que assim, tu pode me botar várias vezes pra assistir, toda vez eu vou querer assistir as corridas deles, porque a McLaren é uma gigante. Isso não tem discussão. Vamos para anos recentes. A McLaren, inclusive, né, é a segunda maior vencedora de títulos com... Vou pegar minha colinha aqui que eu anotei. 10. Que eu não queria esquecer. E esqueci. Mas, enfim. História muito grande. Hoje tá com uma dupla muito forte, que é o último campeão mundial, que é o Lando Norris, e o Oscar Piastri, que são ótimos, são muito talentosos. Só que um é extremamente temperamental. E, assim, estamos aqui conversando entre amigos, uma coisa, né, descontraída. É um piloto que eu acho que tem atitudes muito mimadas. Então, estamos entre amigos. É uma pessoa meio difícil, inclusive ano passado ele foi muito idiota Quem? com o Hamilton. O Lando Norris. Lando Norris, tá. De maneira assim, de graça. O Hamilton foi elogiar ele uma vez, e aí o Norris falou, tipo, você também já teve o carro mais rápido. E eu assim, tá bom, brother, ninguém tá Bitch! dando teu mérito. Depois eu te mando esse vídeo. Foi muito, tipo, do nada. O cara quer ser marrento. E eu acho que essa atitude de marrentinho é muito chato pro esporte. Porque, tipo assim, pra tu ser marrento, tu tem que, no mínimo, ser alguma coisa. Ele não era nem campeão mundial. Tinha acabado de começar a ganhar corrida. Então, assim, bora baixar a bolinha um pouquinho. E, assim, ano passado ele ganhou se beneficiando de ordens de equipe. O Oscar Piastri, que estava dominando o campeonato, que estava liderando o campeonato. E várias vezes a equipe falou pro Oscar ceder a posição, porque, a gente errou no pit stop, então devolve aí pro Norris. Assim, foram várias ocasiões que levaram a vitória do Norris de maneira... Não é ilegal, assim, mas, tipo, não tem aquele impacto todo do, poxa, eu conquistei isso aqui desde o começo. Não Foi foi bem assim. 100% mérito dele.
Foi muito de enrolação da equipe e ele com essas atitudes assim muito arrogantes. O Verstappen também é arrogante? O Hamilton já foi arrogante, com certeza. Todos eles, ninguém aqui é santo. Mas eu digo assim, pelo menos o, o Hamilton no primeiro ano dele já era absurdo. O Verstappen no primeiro ano já era absurdo. São pilotos que desde de cara assim já eram muito bons. E aí esse jeito marrento dele, falou, meu filho, pelo amor de Deus, ganha pelo menos mais 5 corridas em sequência e aí a gente conversa, sabe? Mas assim, é isso, é uma equipe que tá muito de se beneficiar com troca de equipe, de troca de posição, faz uma estratégia só pra um piloto, só beneficia o Lando Norris, isso é claro, assim, muito escancarado. Mas é uma equipe muito grande, ganhou ano passado, mas podia estar sendo muito melhor se eles parassem de prezar o Norris e pensassem na dupla. Eita. Tá se sentindo melhor? Tá leve? Eu tô, assim, tirar um peso nas minhas costas. Eu acho que a McLaren é o San Francisco 49ers. E aí, eu não vou nem por esse lado do piloto e QB, mas eu vou pelo lado da tradição, né? São duas marcas, duas equipes, duas franquias com muita tradição, períodos de glória, identidade muito forte, tem uma base de fãs muito forte. Passou por períodos de reconstrução para voltar a ser relevante. Quando você pensa no passado, igual você falou, tem Lewis Hamilton, tem Senna, tem Prost, e se a gente falar do 49ers, né? Se a gente falar do 49ers, tem Joe Montana, tem Jerry Rice, tem Steve Young, e na temporada, no momento atual, mesmo sofrendo com muitas lesões, muitas coisas saindo do controle, ainda consegue ser muito relevante, muito competitivo, foi longe na temporada passada. Então eu acho que tem tudo a ver a McLaren com o San Francisco 49ers, por isso, tradição, período de glória, identidade e nomes históricos que passaram pela franquia / equipe. Eu tinha falado do efeito Carlos Sainz. O Carlos Sainz também foi muito bom na McLaren, que a McLaren estava muito mal. Aí ele entrou, foi dupla do Norris e conseguiu dar uma ajudada. Mas assim, não é aquela coisa de começar a ganhar tudo, mas de dar uma consistência, sabe? Pra equipe. Então fechamos. Fechamos. Eu queria ter um editor para botar palminhas, não temos. Trabalhamos com restrições orçamentárias. Então foi. Tu anotou? Aqui, ó. Vamos lá. Então vamos. Eu vou falar, tu vai ver se a gente falou do... Cadê? Foi o Jets. Jets a gente linkou com a Aston Martin. Foi por conta do... Parece que vai e tem muito dinheiro. Nome forte, mercado grande. Nome forte. Deve ter algum Nepo Baby aí dentro também, que sempre tem. Certeza. Certeza. Chiefs foi Red Bull. Chiefs foi Red Bull, sim. Mercedes, New England Patriots, McLaren, San Francisco 49ers. A Ferrari ficou com 2. A Ferrari ficou com Dallas Cowboys e com o LA Chargers. Que mais? Alpine. Foi um dos primeiros. Alpine ficou com Cleveland Browns. E o Arizona Cardinals estava com... Arizona Cardinals foi a Haas. Isso. O Titans também foi um dos últimos. O Tennessee Titans foi a Audi, né? Foi isso? Não. A Audi foi Houston Texans. Quem foi a... Então, a gente tá ótimo. Não foi Cadillac foi o... Não foi... Gente, mas eu até Cadillac foi Las Vegas Raiders. Olha aí, gente. Falta um aqui que eu me perdi. Gente, é o Titans. Não era Racing Bulls? Racing Bulls, é isso. A Racing Bulls foi o Titans. Boa. Que parece ter talento, juventude, boas peças, coisa e tal. Erra, mas tem licença poética. Um aqui é novo aqui, outro porque é a equipe secundária, coisa e tal. É isso. Gostei. Eu também gostei. As palminhas do editor. A gente vai fazer mais um desse para piloto. Tem que ter. Eu anotei alguns aqui já. Como tu tem mais,
A gente já viu, né? Tu tem o quê? São São quantos times? 32. T2, né? Como tem 22 pilotos em 2026, também pode dar uma puxada ali pra galera mais antiga, né? Um Ayrton Senna, quem que era o Ayrton Senna na Caraca, NFL. podemos. Podemos. Eu tô até selecionando aqui já, ó, eu botei aqui, Verstappen, Patrick Mahomes. Eu anotei já, eu botei, tá? Eu tô estudado. O cara sabe. Boa, Ale! Então fechamos. Fechamos. A gente fecha aqui. Se você ficou com paciência para ver esse vídeo inteiro de 56 minutos agora, comenta no final. Senão você vai ver os cortes. Desculpa, senão você vai ver os cortes por aí. E aí você fala se concorda ou não. Beleza? Quer Esperamos que falar alguma coisa, né? Hã? Espero que as pessoas né, gostem das nossas escolhas. Lembrando que é um leigo de Fórmula 1 com uma muito mais leiga que de futebol americano, que é Bruno, pelo menos tem uma Não base. sou lei. Aqui, ó. Aqui, ó. É, o cara é Fã. fã, tem uma base, tem um Funko. Leiga sou eu, que não sei nada mesmo, sei uns 4 times de cabeça, mas foi muito boa a conversa. Realmente não tava percebendo o tempo passar. Agora que tu foi mencionar que eu fui olhar ali, que já tá com 57 Uma minutos hora. de conversa. Imagina isso, tomando um cafezinho. A gente já tá aqui, ó. Tem que botar pra gravar o microfone, a gente sentado. Aí no Rio de Janeiro, aí a gente vai. Só o cafezinho Vou aqui. botar mais um cafezinho, botar para editar e depois eu mando para você. Se você ficou até aqui, comenta, curte, compartilha, faça as coisas todas que a gente gosta. Beijo, tchau.